Vou começar, tá? Tá. A que par está hoje a minha pesquisa? Eu entrei no mestrado querendo estudar sobre os procedimentos metodológicos da arte participativa e principalmente desenvolver o Mulheres do Mar, que era uma pesquisa cartográfica com mulheres na cidade de Fortaleza e a relação delas com a cidade de Fortaleza, tentando um pouco tensionar a questão do mito de Iracema, né, que é um mito que fala sobre o estupro dos corpos femininos. E aí, o Mulheres do Mar acabou tomando uma dimensão muito maior do que eu imaginava dentro do projeto. No próprio Cegos também eu já comecei a entrevistar muito mais as mulheres do que os homens. E de uns anos para cá eu venho focado nessa questão de investigar essa participação com mulheres. E aí, o que é que eu trago da participação? Fiquei muito meditando sobre esse termo, né? Participar, a etimologia da palavra. Participar significa tomar parte de algo. E de uma certa maneira, a própria Federici fala que as mulheres perderam, né, esse tomar parte no espaço comum, principalmente. E a Butler, ela traz no livro dela Corpos em Aliança, falando sobre a questão das assembleias das ruas. Ai, que maravilhoso. Que quando esses corpos eles sofrem essa precariedade, eles se unem, né, para de alguma maneira se manifestar. E tem tudo a ver com a arte participativa, né? Porque, querendo ou não, você está unindo esses corpos que não se conheciam, para estar ali se manifestando de uma maneira sensível, né, afetuosa, artística. E aí, aquilo que eu te falei antes, eu queria fazer essa entrevista com a Priscila Toscano, né, as suas vivências, né, de arte participativa, como que você enxerga isso, né, enquanto artista, enquanto pesquisadora, enquanto produtora. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é para você se apresentar um pouco, né, da sua vivência no campo das artes e como que você analisa ou percebe essa dimensão do participante ou da participante na feitura dos seus trabalhos. Eu sou a Priscila Toscano, eu sou performer, artista da arte da performance, formada em artes cênicas pela Universidade Estadual Paulista. Toda a minha formação ela é feita em escola pública, desde o jardim de infância, passando pelo ensino fundamental e médio. E o meu ensino médio foi feito em escola técnica e eu me formei em técnica em secretariado, que naquela época, hoje é uma coisa meio obsoleta, mas naquela época, porque eu sou do ABC, né? Só para contextualizar, em São Paulo, a gente tem a São Paulo capital e a grande São Paulo, que envolve algumas outras cidades, entre elas Santo André, São Bernardo e São Caetano. Eu nasci em São Caetano do Sul, cresci em São Bernardo, e você ser um adolescente de classe média baixa no ABC é quase que certo que você vai se envolver com a indústria automobilística, né? Porque os redutos é o reduto da indústria automobilística. Então você tem a Volkswagen, General Motors. Eu tô contando isso porque isso lá na frente a gente vai entender o quanto isso se atrela ao universo artístico da minha prática artística mesmo, né? Então eu me formei em secretariado para poder me adequar a esse nicho da indústria automobilística. E isso nos anos 90 era o auge que eu poderia alcançar sendo uma adolescente de classe média baixa. E naquela época só as adolescentes mulheres eram encaminhadas para fazer secretariado, então isso me influenciou demais, porque eu durante 3 anos
O que era para ser um ensino médio, onde eu estaria ali me preparando para um vestibular, para alcançar a universidade, isso não estava acontecendo, porque realmente o projeto ali de sociedade não é esse, não é até hoje, né? O ensino técnico ele é voltado para você ir para a indústria, para você se formar numa especialidade de maneira muito rápida e estar no mercado de trabalho, né? Então, aconteceu alguma coisa aí no meio desse caminho que fez com que eu ingressasse à universidade pública para me formar em artes cênicas, e eu desconfio que uma dessas coisas foi porque eu tive acesso a oficinas de teatro em projetos sociais muito cedo, né, com 12 anos de idade. Então essa é a maneira como eu ingresso no mundo das artes, sendo que essas coisas se misturam, a gente não separa. E como que a arte participativa ela acaba entrando na minha prática, nas minhas experiências, eu acho que isso se deu pela experiência, pela prática, pelas oportunidades que foram acontecendo de forma natural. Veio muito da vontade de fazer a intervenção urbana, né? Eu tive artistas que me influenciaram nesse lugar. Um deles é o Ivan Kraut. O Ivan, eu tinha 14 anos e numa dessas oficinas de teatro, eu acabei com o Ivan, fazia parte ali do coletivo, do grupo. E aí eu cresci, entrei na universidade, mas sempre tive ele foi um ator que me inspirou, né? Ele já faleceu, né? Ele faleceu muito jovem, mas quando ele faleceu ele já estava trabalhando, acho que se eu não me engano, com o Teatro da Vertigem e fazendo experimentos de intervenção urbana. Isso eu tô falando de 2008, se eu não me engano, 2008, 2009. Junto com o coletivo da Carol Pinzan, o coletivo Urubus, e o coletivo que na época ele estava começando a desenvolver, que era o Bote no Contrafluxo, e o Ivan me convidou para fazer uma intervenção urbana na Avenida Paulista, chamada Praia na Paulista. E eu acho que essa é a minha primeira experiência com a arte participativa. Não foi lendo, não foi ouvindo alguém falar, foi na rua que eu aprendi isso, porque, resumidamente, a proposta era fazer um dia de praia na Avenida Paulista. Então, contextualizando, a Avenida Paulista é um grande centro empresarial, executivo, hoje é um corredor cultural também, né? Mais hoje, assim, eu estou contando uma experiência de 10 anos, que também já tinha ali o Itaú Cultural, o próprio MASP e tal, mas que hoje é muito mais, né? E talvez essa cara executiva se tenha se deslocado mais para o eixo da Berrine, mas a Paulista ainda representa esse lugar do terno, da gravata, né? Do ambiente social. Então a vontade era fazer com essa intervenção urbana esse contraponto, né? Colocar pessoas ali de biquíni, tomando sol, jogando um vôlei, tomando uma cervejinha, fazendo um dia de praia. Né? Quem mora em São Paulo e frequenta a Avenida Paulista sabe o quanto isso é um choque, né? Que você é de Fortaleza, mas pra gente a praia o mar está muito distante da gente. E era uma semana que fazia um calor atípico para o mês de março, então estava batendo 34 graus em março, 10 anos atrás, né? Naquele contexto era uma coisa estranha. Então a gente via que naquela semana os noticiários sempre eram a temperatura, e a gente resolveu fazer isso. O Ivan me convidou para fazer isso, ele falou, vamos fazer, e eu topei na hora. Eu falei, vamos, né? Eu nunca tinha participado de uma intervenção urbana, eu tinha afinidades com a intervenção urbana e com propostas fora dos espaços institucionalizados, eu digo assim, em espaços não convencionais, por influência da professora Carminda Mendes, porque dentro da Unesp era a única professora que conseguia brincar com isso, fazer essa ponte. Então a gente fazia
coisas em diversos espaços dos institutos de artes, inclusive do lado de fora, na Avenida Nazaré. Mas eu digo assim, fora da universidade, essa foi a primeira experiência que eu tive. E ali, a gente passou o dia inteiro na rua. Tanto que quando eu voltei pra casa à noite, eu fui tomar banho, eu tirava a fuligem do meu corpo. Porque foi aquilo, eu me entupi de protetor solar e fiquei deitada na ilha entre as duas faixas da avenida, muito tempo ali tomando sol. E depois interagi com outros espaços da Avenida Paulista. Mas a questão é que a gente chegou ali por volta das 10 da manhã. Éramos um grupo mais ou menos de 10 pessoas, entre atores, performers. E no final do dia, esse grupo triplicou. E por que ele triplicou? Porque as pessoas começaram a se envolver. Pessoas começaram a se envolver com... Ou porque eram pessoas que sabiam da proposta e chegaram atrasadas, ou porque viram já uma postagem no Facebook, eu nem lembro se era Facebook, era Orkut, já não tenho tanta essa coisa, mas e foram, ou porque realmente não tinham nenhum vínculo, e aí acho que é onde nos interessa, e resolveram estar. E o exemplo mais legal dessa história é o rapaz que estava indo para aula de natação, então ele estava com a sunga por baixo da roupa, e ele tirou a roupa, guardou na mochila e ficou com a gente. E ele falou que ele jamais esperaria naquele dia faltar na aula de natação para tomar sol na Paulista com pessoas desconhecidas, com estranhos. Então foi um acontecimento para mim aquilo. Aquele dia eu decidi que eu queria fazer intervenção urbana. Aquele dia eu decidi que se eu tinha ferramentas do teatro à minha disposição, ferramentas da performance à minha disposição, eu queria usar essas ferramentas para intervir na cidade. Porque aquilo me trouxe uma alegria enorme. Sim. E já puxando, você acha que essas ferramentas da intervenção urbana, elas são muito propícias para a arte participativa também, de uma certa maneira, relacional, participativa? De uma certa maneira, ela faz com que as pessoas... A intervenção urbana, ela tem estratégias que fazem com que seja de uma certa maneira mais... Tem uma facilidade das pessoas participarem de dentro do processo? Ou você acha que não tem ligação? Porque quando eu te perguntei sobre a dimensão da arte participativa, você falou da intervenção urbana. E aí eu queria entender como que para você essas duas dimensões estão conectadas. Se a intervenção urbana, ela propicia essa participação de uma certa maneira mais fácil, tanto de pessoas que viram isso através de uma oficina, ou através de uma chamada numa rede social, como pessoas que estão ali passando na rua e podem participar daquele acontecimento. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a intervenção urbana, ela é o pote de ouro para a arte participativa. Por quê? Vou tentar explicar mais ou menos o que eu acho, né? O meu pensamento, sei lá. Como você mesma disse, a intervenção urbana, ela precisa de estratégias. Ela precisa, se você não pensar numa estratégia para ocupar o espaço público, né? Na minha pesquisa eu costumo falar muito nas táticas, né? Se você não tem como você pensar num projeto de intervenção urbana, realizar uma ação de intervenção urbana e não pensar que isso depende de táticas, né? Para mais do que um esboço artístico, você precisa de táticas para ocupação. E quando eu falo em ocupação, eu estou falando do espaço físico, né? Porque tem vários, quem faz intervenção urbana sabe, né? Ainda mais quem tem prática com intervenção urbana, que faz muito intervenção urbana, né? Então sabe que não se trata só do físico, mas se trata de lidar com as pessoas.
ter o pensamento no público, no espectador, para se pensar as estratégias e táticas de intervenção urbana, estar com o pensamento ali, né, nas pessoas, faz parte disso. E aí, quando a gente pensar, se a gente for comparar, por exemplo, com o processo de um espetáculo teatral, ou uma coisa mais tradicional, dentro, né, desse formato palco, plateia, caixa preta, um espaço institucionalizado, onde as pessoas viram a chamada do seu espetáculo, ou da sua obra, ou sei lá, da sua performance, e elas se programam para ir lá, né, tem esse caminho, né? A intervenção urbana não tem isso. Desmontam tudo, né? A intervenção urbana não tem isso. Então, eu acho que nesse sentido, a artista da intervenção urbana, ela vai pensar, ela tende a pensar muito mais nessa relação com a plateia dela, com o público dela. Eu não sei se eu posso chamar de público, acho que é o público, né? Mas é um público, muitas vezes um público espontâneo, que é o público que você pega de assalto, é o público que está passante, ele é o transeunte, ele está na rua, ele não espera aquilo, na maioria das vezes, né? Então você acaba tendo mais essa preocupação de como acessar e lidar com as pessoas, porque todas as reações são possíveis, uma vez que o espaço público é o espaço de todos. E quando eu digo que é o espaço de todos e todas, a gente está dizendo que ali a gente vai encontrar o máximo de diferenças possíveis. Não que o assento da plateia do teatro também não seja o espaço de todas e todos e que ali não tenha diferenças, tem, mas fica muito mais nítido quando a gente está no espaço da rua, quando a gente está nesse outro espaço, que é esse espaço público, porque a amplitude de características, de personalidades, de diferenças políticas, de diferenças sociais, elas estão ali pulsando de forma explícita. Então eu, enquanto artista que vai fazer uma ação feminista no espaço público, ali de fato eu vou encontrar todos os tipos de pensamento. Eu vou encontrar pessoas que aplaudem o feminismo e acham aquilo super importante, eu vou encontrar as pessoas machistas, e eu vou encontrar as pessoas que nem querem pensar nisso, nem estão pensando nesse machismo. Eu vou encontrar todos os pensamentos, né? Então, por isso que eu acho, eu tenho certeza que a intervenção urbana, ela se aproxima muito mais do participativo. Porque o artista da intervenção urbana, ele é assediado. Mesmo que você não tenha pensado aquela sua ação para ter um embate participativo, qual artista da performance que faz intervenção urbana que não está ali fazendo o seu rolê e não é que eu não quero usar a palavra interrompido, né? Porque a interrupção faz parte da obra, né? Mas que não é assaltado por curiosos, por pessoas que vão pessoas e aí a gente está falando desde da pessoa em situação de rua até o acadêmico que estudou, leu todos os livros de performance, já viu Marina Abramovic fazendo arte relacional e participativa e vai se relacionar com aquele de outra gente. Todas as pessoas, né? Sim. Essa riqueza eu acho que é. Ele toma parte mesmo, e toma parte. Espaço público. Toma parte, se sente pertencente daquilo, né? Fala, olha, talvez ele não, essa pessoa nem leia como arte, mas ela vê que algo acontece. Isso, algo ali está acontecendo. Se é loucura, se é baderna, né? Ou se é arte, mas algo está acontecendo. Sim. Pri, falando um pouco mais de projetos específicos sobre cegos. Me conta, por favor, um pouco da sua trajetória enquanto diretora da obra. A performance Cegos, eu vi a performance Cegos crescer, nascer, na verdade, né? Porque eu participei de todo o processo de criação dessa performance ao lado de pelo menos mais 30 performers, se não mais, né?
E ano que vem essa performance vai completar 10 anos. Nesses 10 anos, ela já passou por vários formatos de existência, né? De metodologia, de formas de ser executada. Muitas pessoas passaram pela performance cegos. Eu estava dirigindo a performance cegos desde a sua criação, desde o início. Eu me lembro do dia 17 de outubro de 2012 como se fosse hoje, né? Chegando ali cedinho no Parque Trianon, até antes disso, porque foi uma semana intensa de preparação daquele trabalho, porque quando a gente criou a Performance Cegos, eu já fazia intervenção urbana com o coletivo PI, né? Coletivo que eu criei em 2009 com a Pamela Cruz, chamava Performance e Intervenção, por isso PI. E a gente já estava fazendo intervenção há 3 anos. A gente já tinha ganhado um Funarte Artes na Rua. E então tinha uma experiência, né? Uma sabedoria, um conhecimento. Enquanto eu via que os meus colegas, que são pessoas com muita experiência também na performance, no teatro, mais velhos do que eu, ocupando espaços de poder que eu não ocupo, mas que tinha uma delicadeza, e mais do que a delicadeza de estar na rua, de saber que aquilo é um espaço, delicadeza não no lugar de sutil, mas assim, delicadeza no lugar de aquilo é um lugar delicado, né? A rua é um barril de pólvora. E então o que eu fiz com a Pamela foi antes, aí já é um pensamento de diretora, né? Por isso que eu tô te contando esses detalhes, que foi escrever um pequeno manualzinho para mandar para todos os inscritos, um manualzinho da intervenção urbana, assim, com coisas muito básicas mesmo, assim, orientações, né? Porque a gente tinha esse conhecimento, a gente já estava fazendo na Casa de Paulo, a gente já tinha feito narrativas de São Paulo, o próprio Entre Saltos a gente já tinha experimentado, com poucas mulheres, mas a gente já tinha. Então, havia uma preocupação minha lá, porque eu sabia que a gente não ia ter preparo para realizar a performance. Hoje, quando a gente faz cegos, como eu te disse, são 10 anos, a metodologia também já se mudou muito. Então, a gente tem as oficinas, e essa oficina já passou por várias transformações, né? A gente não tinha isso, eu estava muito preocupada em trabalhar com 30, acabou não sendo 30 pessoas, né? Foram menos, pessoas que de fato chegaram no dia ali. Não tenho o número exato para te dar agora. Mas eu sabia que eu ia estar ali com pelo menos 20 pessoas. E eu estava preocupada, então escrevemos essa coisa antes, fora, né, todo o pensamento da produção, de como que isso vai ser. E eu estava muito preocupada também com uma coisa que talvez, né, pareça pequena, mas a gente sabe que não é. Cada pessoa ia levar a sua argila, né? E eu estava tentando entender como que isso ia se dar, porque para uma performance acontecer, muita coisa aconteceu antes. Essa pessoa, ela foi numa papelaria, ela comprou essa argila, são 5 quilos, ela levou essa argila até isso, ela saiu da casa dela, ela levou essa argila, e ela não saiu da casa dela para fazer uma atividade que vai durar 1 ou 2 horas, ela saiu da casa dela para ficar ali disponível o dia inteiro e fazer um trabalho físico, porque só quem fez cegos, muita gente fez, sabe o quanto você termina aquilo cansado, né? E como a gente nunca tinha feito, eu tinha todas essas interrogações, então acho que teve uma preocupação já, ali eu já estava dirigindo o trabalho quando escrevi esse material, escrevi junto com a Pamela o release para a imprensa, porque na época o coletivo PI tinha assessoria de imprensa, até foi uma das vantagens de se juntar 2 coletivos para fazer cegos acontecer, juntar o desvio com o coletivo PI, porque o coletivo PI tinha recursos que o desvio não tinha e vice-versa, o desvio tinha recursos que o PI não tinha. E ali, assim, só que esse lugar, essa direção, ela foi se transformando. Então, porque na primeira experiência
eu tenho ali pessoas que já têm a experiência artística, né? São atores, atrizes, performers que estão lá. E aí depois que esse trabalho foi ganhando corpo e foi ganhando outras dimensões, porque a partir daí eu escrevi 2 editais, na verdade eu escrevi um edital para conseguir circular com esse trabalho fora do Brasil, que foi um edital que havia dentro da Universidade de São Paulo. E o outro foi o convite para participar do palco giratório, mas o convite vem e você precisa mandar um projeto, né? E aí depende da aprovação. Então é praticamente um edital. Só que é um edital que não é qualquer pessoa que se inscreve, você precisa de um convite. Então produzir DVD, eu dirigi um trabalho audiovisual, né? Porque eu já tinha imagens da performance que tinha acontecido na Paulista, eu tinha imagens de coisas que tinham saído na imprensa, porque a gente tinha escrito um release, e eu queria captar vozes. Então eu queria olhar para uma câmera e falar, né? E eu queria que o Dene falasse, eu queria que o Bulhões falasse. Então eu organizei esse material, queimei 33 DVDs e mandei. Então ali eu estava fazendo um trabalho de produção com um olhar de direção artística, porque eu dirigi um vídeo e um roteiro para esse vídeo, né? Porque Cegos não está descolado do trabalho audiovisual. Cegos depende intrinsecamente de um trabalho audiovisual. É uma performance que, se você tirar o audiovisual dela, ela continua existindo, mas ela existe de uma maneira muito diferente. E quando a gente entendeu que a gente estaria no circuito do palco giratório, a gente entendeu que precisaria ser formatada uma oficina. E aí eu participei, junto com os meus companheiros, participei da criação dessa oficina. Os formatos foram mudando, porque aí a gente já conseguiu mesmo desenhar um elenco que faria isso, né? Só que a gente nunca achou que um elenco daria conta de realizar Cegos, porque a gente sempre achou que Cegos dependia de 2 coisas. Uma que é um coro com o maior número de pessoas possível e desse frescor, do frescor que o elenco não tem. O elenco tem preciosidades, ele conhece a técnica, ele entende do que se trata, ele está mergulhado na pesquisa de Cegos, né? Então a gente precisa do elenco ali para fazer, mas naquele momento, né? É isso que eu tô querendo dizer. Porque o trabalho estava sendo desenvolvido a várias mãos. E aí você tem o participante, a pessoa que vê uma chamada, principalmente numa rede social, se interessa, se inscreve e vai lá fazer, né? E aí, enquanto diretora artística, eu já comecei a pensar como é lidar com essas diferentes personalidades, porque estamos, afinal de contas, abrindo esse trabalho para artistas e não artistas, e queremos muito que os não artistas venham, e eles vieram. E aí a gente foi desenvolvendo, né, eu, o Dene e o Bulhões. Em determinado momento do processo, o Dene precisa se afastar e eu continuo desenvolvendo a metodologia dessa oficina com o Bulhões. E aí a gente foi aprendendo a fazer Cegos, fazendo Cegos, né? A gente descobriu a relação com os edifícios de poder quando a gente fez a primeira vez Cegos. A gente não sabia que aquilo era uma questão, mas eu estava enlameada ao lado do Bulhões e foi num diálogo ali, durante a caminhada, que a gente decidiu parar na frente do Tribunal Superior de Justiça, na Avenida Paulista. E foi fazendo aquilo que a gente entendeu o impacto. Então, a partir disso, enquanto diretora desse trabalho, eu começo a olhar para fazer essa relação com a cidade, com a arquitetura, com os espaços de poder. Que espaços de poder são esses? Né? O que é e não é, o que pode ser um espaço que tem esse diálogo com as estruturas de poder. Mas é bastante coisa, assim, acho que para Cegos, assim, dá pra gente fazer um documentário, né, sobre falar disso. Então. Sim, eu vou focar, então, assim, mais na questão da participativa. Você falou de uma coisa do frescor. E aí eu lembrei que esse frescor também que os participantes trazem são questões, por exemplo, da cidade, que o desvio coletivo,
enquanto coletivo, né, que está saindo, por exemplo, de São Paulo, indo para aquela cidade, não tem dimensão de saber. Eu queria que você me falasse só um pouquinho disso, assim, dessa dimensão do que o participante traz de novo para a performance, né? Porque a performance, ela existe, né, enquanto uma imagem, mas o participante, ele também está modificando o trajeto, os gestos que vai acontecer durante essa performance. Ele está fazendo a performance acontecer. Ele está fazendo a performance acontecer. Eu acho, inclusive, que se não houvesse essa vontade de colocar pessoas que nunca realizaram uma performance para realizar, né, trazer o participante, a participante, eu acho que se não houvesse essa atitude no trabalho, se não tivesse essa atitude do desvio coletivo, seria muito diferente. A gente estaria viajando sempre com, sei lá, 10, 15 performers, atores e atrizes, quase que fazendo isso é bem polêmico que eu vou falar, mas quase que fazendo um espetáculo teatral na cidade. Né? Claro que um teatro totalmente atravessado pela performatividade, porque tem todas essas questões que a gente já falou, de lidar com as intempéries da cidade, com os assaltos do público transeunte, tem todas essas camadas. Mas ainda assim, haveria ali um outro brio, uma outra qualidade de corpo, né? Você pegando uma pessoa que tá vivendo aquilo pela primeira vez, porque eu me lembro da sensação de fazer cego pela primeira vez. Ela nunca mais se repetiu. Eu não tô dizendo que foi melhor ou foi pior, eu só tô dizendo que foi diferente. Eu tô falando da sensação da argila no corpo, na pele, do peso, da câmera lenta, de ter a visão turva, de muitas vezes ficar completamente com a cegueira branca quando o sol bate de frente, de ser tateada pelas pessoas, de sentir medo da polícia, de me sentir exposta. Bom, são várias camadas, né? Quando você repete, você não sente mais isso? Você sente, mas você sente de uma maneira diferente. É isso que eu vou dizendo. E a gente vai calcificando esses sentimentos, né? A gente vai calejando, a gente cria calos nesses sentimentos. A pessoa que nunca fez não tem calo. E aí é o mais... Isso é muito legal, assim. Eu acho que, claro que a gente criou uma imagem potente, né? Mas independente da imagem que a gente criou, sem esse corpo, sem calos, esse corpo fresco, ela com certeza não teria a potência que ela tem. Sim. Pri, tinha outra vivência que você, mais ou menos contemporânea de Cegos, que foi Entre Saltos, naquela época. Você poderia falar um pouco do Entre Saltos, de onde que surge a proposta? O Entre Saltos, ele surge da vontade do coletivo Pi. O coletivo Pi é um coletivo que nasceu para fazer intervenção urbana. Desde o dia que a gente resolveu criar um coletivo, a gente se propôs a estar na rua, né? Era um coletivo formado apenas por mulheres. E a gente foi entendendo isso também ao longo das experiências, né? Porque o feminismo, ele entrou no desvio, no coletivo Pi, porque a gente estava na rua, e não ao contrário. A gente fazia uma performance, a gente criou uma performance logo de cara, quando a gente criou o coletivo que se chamava Narrativas de São Paulo, que muito resumidamente era levar uma poltrona, colocar uma mulher, a imagem é essa, uma mulher em trajes confortáveis, aquela roupinha que você fica em casa e você se joga no seu sofá. Deslocar isso pro meio de uma avenida, né? E deixar um assento disponível para quem quisesse sentar ali e conversar com essa mulher. E aí a gente acabou trazendo um mote que era contar histórias, narrativas pessoais dentro da cidade, né, relacionadas àquele bairro, e a gente acabou escolhendo bairros com nomes próprios. Então a gente foi para
Vila Mariana, Jardim Ângela, a gente fez 8 bairros. Esse projeto evoluiu, a gente recebeu o Funarte Artes na Rua de 2011 para voltar para a cidade com uma casa, daí não mais só a poltroninha da sala de estar, mas aí a casa inteira. Inspiradas em Dogville, no filme, a gente montou uma casa em planta baixa, com portas e sem paredes, com cozinha, sala, quarto, banheiro. E aí você imagina que a gente chegava muito cedo no espaço, era um projeto que durava um dia. O projeto era gigante, mas ele durou 8 meses. Mas as ações, elas duravam um dia. Desde a montagem, de chegar no local com um caminhão de mudança, descarregar esse caminhão, montar essa casa, fazer todo o happening, toda a vivência, desmontar, colocar tudo dentro do caminhão, voltar pro depósito, guardar tudo. 3 mulheres faziam isso. A gente sempre contratava o caminhão que vinha com o motorista, mas o motorista era o motorista, a gente não tinha assistente, né? E eu percebi que a performance já estava acontecendo antes da montagem, porque quando a gente chegava num lugar e aí você via 3 mulheres descendo um sofá, uma geladeira, um tampão de uma pia, que era pesado pra caralho, eu percebi o quanto aquilo chamava atenção, né? Apesar de que a gente não estava tanto prestando atenção nisso, a gente queria realizar um trabalho, né? A gente estava ali, era orgânico coisa. Mas eu comecei a perceber a dimensão que tinha o corpo da mulher, esse corpo ativo, esse corpo que a biologia vai dizer que ele é mais sensível, que ele é mais fraco, que ele não tem força, né? A gente provando ali tudo ao contrário. E foi aí que eu fiquei com vontade de fazer um projeto que fosse realmente mais na ferida, na carne. E aí nasce o Entre Saltos. O Entre Saltos nasce por isso. E o gatilho foi ver uma mulher, foi estar me deslocando para um dos ensaios do Coletivo Pi, que ficava a gente tinha uma sede na Zona Norte, foi estar passando pela Avenida Paulista, ver uma mulher com um salto no pé e o outro descalço, porque o salto do pé descalço estava quebrado, ela trazia na mão dela, ela estava chorando, a maquiagem dela estava empurrada, ela estava com um terninho, uma saia justinha assim, então daí eu deduzi que provavelmente ela trabalhava ali, ou ela estava no horário do almoço e o salto quebrou, eu não sei o que aconteceu com ela, mas eu olhei para ela porque ela andava em desequilíbrio, ela fazia isso. E eu falei, uau, esse desequilíbrio me interessa, né? Esse desequilíbrio não vou parar e perguntar o que aconteceu, né? Eu quero entender isso enquanto metáfora. E aí a gente experimentou, então, em 2011, pela primeira vez, a gente experimentou Entre Saltos. A gente chamou várias mulheres amigas, né? A gente não abriu inscrições, a gente chamou amigas, pessoas. E aí eu sei que veio uma. Nós éramos em 3, veio mais uma, que é a Tabata, que fazia parte do coletivo Mapa Estilográfico, acho que ela ainda faz. É um coletivo de intervenção urbana que inspirou demais o trabalho do Coletivo Pi. Se você for pegar, naquela época, haviam poucos coletivos que faziam intervenção urbana. E o Mapa Estilográfico era um coletivo muito ativo e com uma proposta política muito importante. Um coletivo extremamente atuante na periferia. E a gente se bebia muito no Mapa Estilográfico, a gente convidou a Tabata, a gente experimentou o Entre Saltos pela primeira vez, só que a gente não teve fôlego para seguir, para fazer o trabalho em 2011 desenrolar. Porque a gente estava com esse outro projeto da casa, né? A gente tinha que finalizar. E várias outras coisas aconteceram, porque a gente sabe que a gente não faz uma coisa só na vida. E aí, só que em 2013 a gente escreveu o Funarte, qual foi o projeto? Funarte Mulheres nas Artes Visuais. Um edital que não existe mais, obviamente, porque a gente vive num país hoje que a gente não tem mais o Ministério da Cultura. Mas naquela época existia em 2013 existia o Ministério da Cultura, existia a Secretaria de Políticas para as Mulheres e
esse prêmio foi muito importante. A gente ganhou, já acho que foi na primeira ou na segunda edição, agora eu não me lembro. E com esse trabalho a gente acabou levantando dados e experiências que depois a própria Secretaria de Cuidados para as Mulheres do Governo Federal nos procurou, né, por meio da Funarte, para receber relatórios desse trabalho. Porque é um trabalho que envolveu muitas mulheres, então quando a gente foi contemplada pelo prêmio, a gente teve a chance de repeti-lo em São Paulo, aí daí de uma forma maior, fazendo oficinas, trazendo convidadas, um estofo mesmo, né? Aí a gente conseguiu viajar com esse trabalho para Salvador, para Porto Alegre, e a gente foi convidada pelo Sesc Campinas para realizar esse trabalho na comunidade do Jardim Itatinga, que o Jardim Itatinga é um bairro extremamente periférico de Campinas. Ele é tido no Brasil, aliás, na América Latina, como a maior zona de prostituição. São mais de 2.000 profissionais do sexo, e eu estou falando de dados ainda de 2014, né? Com certeza isso hoje já está em outro lugar. E foi um grande desafio, porque a gente pensar que a gente tinha criado uma proposta de metodologia de oficina, e quando a gente chega lá, a gente vê que a nossa metodologia ela precisa ser toda revista. Já existia uma metodologia de oficina, já, então, quando vocês foram para lá? Já existia. A gente pode dar uma pausa? Pode. Porque meu gato está comendo planta.